Olá pessoal, tudo bem? Vamos nesse vídeo ver a resolução de 4 problemas onde vamos explorar principalmente o cálculo simbólico. Primeiro problema, sendo K uma constante real, o sistema de equações x menos y igual a 2 e K vezes x mais y igual a 3 admite solução para ordenado xy no primeiro quadrante do plano cartesiano C e somente C. E aqui estão as nossas opções. Bom, eu vou direto para a gente aproveitar o tempo. Cálculo simbólico é essa janelinha que está aqui ao lado. Onde o problema está é uma das janelas de visualizações e aqui está aquela clássica janela da álgebra. Vamos trabalhar aqui. Eu entrar com a primeira equação, EQ1, 2 pontos, é melhor eu dar os nomes, não? Os 2 pontos atribuem o nome ao objeto, no caso a equação, e depois eu trabalho só com isso. X menos y igual a 2. Deu Enter. Ó, quando eu dou o nome, essa bolinha aparece cheia e nessa janela que eu disse que é a janela de visualização, estaria aparecendo o gráfico. Tirando aqui, ela já não aparece. Segunda equação. EQ2, 2 pontos, espaço, K, espaço ou asterisco para representar a multiplicação, vezes x, mais y igual a 3. O que a gente precisa considerar e perceber também é que eu tenho um comando resolver aqui, ó, nessa janelinha de cálculo simbólico, que tem essas variações. Posso resolver uma equação em x, resolver uma equação qualquer denominando a variável, lista de equações com lista de variáveis, equações paramétricas e por aí vai. Mas esta aqui, ó, de lista de equações com lista de variáveis, é a forma de lidar com sistemas de equações. Então vou pegar esse comando aqui e a primeira coisa que eu quero fazer é resolver este sistema, tá? Em função das variáveis envolvidas aqui, que é x e y. K é uma constante. Então aqui eu vou abrir uma lista, então, as chaves para construir a lista de equações. Vou usar o nome EQ1, EQ2. Sai dali de dentro, tem que ter uma lista de variáveis. Então, agora aqui eu vou usar x, y. Então eu tenho uma lista de lista com as soluções onde o x fica em função do k e o y fica também em função do k. Vou fazer uma coisinha aqui, porque aí eu trabalho mais facilmente. Ó, vou selecionar tudo, vou dar Ctrl X, concatenar, para tornar a lista de lista, dá Ctrl V, numa lista só, certo? Agora eu vou pegar só o que me interessa. São essas expressões que estão dos lados direitos dessas duas equações. Então eu escrevo aqui o comando lado direito, ó, de lista de equação. E aí pego o endereço da linha. Cifrão 3. Agora eu vou fazer a suposição que importa aqui pra gente. Isso daqui é igual ao x e isso daqui é igual ao y. Mas eu quero os valores de k para quando os valores de x e de y estão no primeiro quadrante. Ora, para estar no primeiro quadrante, os valores de x e de y têm de ser maior do que zero. Estar sobre os eixos, ou seja, quando é igual a zero, estando sobre eixos, não é estar sobre o quadrante. Inequi, porque vai virar uma inequação, tá bom? Aí eu vou pegar o elemento da lista que está na linha 4, então cifrão 4, na posição 1. E vou dizer que isso é maior do que zero. Tudo que eu já produzi para você. Agora eu vou copiar isso aqui, ó, gente. Copiar tudo isso aqui. Ó. Ctrl C, vem aqui embaixo do Ctrl V. Vou chamar de inequação 4 e pegar o segundo elemento. Certo? Vou voltar ao comando resolver. Vou resolver uma lista de equações. Não, uma lista de inequações. Bom, então aqui eu vou pegar INEQ 3, eu já coloquei 3 e 4, podia ser INEQ 1 e por aí vai. Os nomes você pode dar da forma que quiser. Não se esqueça disso. INEQ 4. Qual é a variável que me importa? Então eu abro a lista e ponho K. Pronto. Está aqui a minha solução. O meu K tem que ser maior do que menos 1 e menor do que 3 meios. Vamos fazer um testezinho aqui, ó. Vou nessas 3 barras, vou mandar mostrar a janela de visualização 2. Vou criar um controle deslizante qualquer aqui. Que vai de menos 1 até 3 meios. Legal? Aquela primeira equação aqui, ó. Ela já aparecia. Agora eu vou só produzir uma outra. Que é colocar esse A no lugar do K e considerar a expressão x mais
y igual a 3. Então vai ficar a espaço x mais y igual a 3. Então entra. Vamos só lembrar de que eu tenho que chegar nessa equação aqui, a equação 1, ou nas configurações, avançado, e falar para mostrar na janela de visualização 2. Olha que interessante. O A está representando o valor de K, que tem que variar, sendo maior do que menos 1 e menor do que 3,5. Eu tenho aqui a intersecção no primeiro quadrante. Se eu colocar aqui no menos 1, ó, eu já passo a ter retas paralelas. Se a gente for procurar, já não vai haver intersecção, já não vai haver uma solução. Mas sendo maior do que o menos 1 e menor do que 3,5, a solução ainda vai estar ali no primeiro quadrante. O que vai acontecer quando eu colocar no 3,5? Vai ter solução, mas ela vai estar no eixo, já não vai estar no quadrante. Então está aqui o nosso primeiro exemplo de uma resolução de um problema com cálculo simbólico, associando a visualização gráfica para estruturar e pensar. Veja, nós usamos principalmente a ideia de construir soluções com o comando resolver. Bem, vamos a outro problema. Agora é um sistema com 3 variáveis, no caso 3 incógnitas, x, y, z. Então sua representação gráfica vai se dar aqui numa janela 3D. Nós temos aqui os itens. É para calcular a solução desse sistema e fazer o esboço do gráfico de x mais 1 sobre y igual a 4 no plano xy somente. Olha, vamos entrar com o sistema numa lista só aqui, tá bom? Vou fazer bem isso aqui, ó. Como você vê, criei a lista com as equações do nosso sistema. Resolver não é para ser difícil, é resolver. Escolhe lista de equações, você já produziu a lista separada, então vai ficar L1. Vai para o ladinho, abre chaves e as variáveis são x, y, z. Deu Enter. A solução está aqui. X, 3/2, y, 2/5, z, 5/3. Vai ficar aqui um convite para você de tentar expressar esses objetos todos aqui para perceber este ponto como intersecção. Mas vai ficar aqui uma dica. Tenta escrever as 3 equações, todas em função de z. Todas como se fossem funções de x, y. Aí você vai conseguir ver 3 superfícies e o ponto na intersecção das 3 superfícies. Vamos expressar o item B, o esboço. Olha, aqui como eu tenho uma equação na forma implícita, as variáveis x, y, só de eu chegar aqui embaixo e escrever L1, abre parênteses, na posição 1, depois de apertar essa bolinha, eu já tenho a expressão desta curva implícita no plano x, y. Desse modo, eu já respondi esta questão. Vamos a uma terceira questão, agora no contexto de função. Temos uma função quadrática definida de reais em reais, com esta expressão analítica, onde a gente quer determinar o k, que é uma constante, de modo que toda imagem, de que todo fx, f de x, seja maior do que zero. Primeira coisa aqui é, na janela de cálculo simbólico, entrar com a expressão, né? Vou fazer aqui assim, ó. Só a expressão analítica, tá? Para ir objetivamente ao que me importa. Abro parênteses e aqui vou fazer aquela jogadinha enquanto digito para acelerar, tá? Bom, entrando com a expressão analítica. Há várias formas de se resolver isso, mas eu vou propor uma aqui. Ora, toda função tem que ser maior do que zero, né? Todas as imagens. Então eu acho que se eu garantir que a concavidade seja voltada para cima e que o extremo, né, o vértice dessa parábola, já que essa é uma função quadrática, esteja acima do eixo x, já vai estar tudo certinho. Então a primeira coisa que eu tenho que pensar é olhando para essa expressão aqui. K mais 3 vai ser o coeficiente A que vai determinar a concavidade. Então se eu vier aqui pedir para resolver K mais 3 maior do que zero, para a variável K, a gente já tem que o K é maior do que o menos 3. Agora a gente tem que pensar no extremo. Concorda? Como é que eu faço para calcular o extremo disso? Bem, eu vou pensar assim, ó. Eu vou usar um comando bacana que chama assuma. Ele tem a condição e a expressão. Então eu quero que ele assuma que o K é maior do que menos 3, e aí eu quero que ele determine o extremo daquela função que está na linha 1. Aqui o ponto. Se eu trabalhar só com o y do vértice, eu já vou garantir, então, que todos os pontos dessa parábola vão ficar acima do eixo x.
Eu estou lhe dizendo, então, é que agora eu preciso pegar aqui o y do elemento que está naquela linha 3, então, cifrão 3, na posição 1. E agora, eu pedi para resolver essa expressão que está na linha 4, sendo maior do que 0, na variável k. Mas veja, eu já tenho uma suposição inicial. Esse k tem que ser maior do que menos 3. Então é importante selecionar tudo, dar um Ctrl X e usar de novo o assuma. Assuma k maior do que menos 3 e aí sim resolva. Então a solução é k maior do que menos 1. Seria o item D. Você pode fazer a conferência disso rapidinho lá para verificar graficamente. Bom, eu já vou para a última questão. A nossa última questão é: se conhecemos as coordenadas de 3 vértices de um paralelogramo, quais as coordenadas do quarto vértice? Vamos aproveitar essa possibilidade da janela gráfica para pensar um pouco. 1, 2, 3 pontos. Se eu quero pensar num paralelogramo, é que eu tenho uma reta que une esses dois e uma reta que une estes dois. Agora, para fechar o paralelogramo, eu precisaria ter uma paralela a esta, passando por esse ponto, e uma paralela a esta, passando por este ponto. E aí, aqui nessa intersecção, eu teria o outro ponto. Essa é a única solução, você diria? Você consegue perceber graficamente? Então, eu dependo do paralelismo, posso considerar aqui essas distâncias. Essa distância vai ser igual a essa distância. Os lados opostos têm tamanhos congruentes. Vamos fazer o seguinte. Vou vir aqui, vou dar Ctrl A, só desmarcar aqui o meu texto. Opa. Vamos de novo. Ctrl A. Aí só desmarcar, segurei o Ctrl, cliquei aqui no texto e apaguei todo mundo. Quero continuar. Vou aqui nas 3 barras, exibir, cálculo simbólico. Vou postar aqui essa janelinha álgebra e vamos pensar aqui. Pensando genericamente. Eu tenho um ponto x1, y1. Vou fazer isso. Eu tenho um ponto x2, y2. E eu tenho um ponto x3, y3. Quero encontrar as coordenadas de um ponto que vão ser ali o que me interessa. A minha dúvida vai ser essa. Então vamos colocar o seguinte. Esse quarto vértice eu vou chamar de AB. Tá bom? O x vai ser A e o y vai ser B. Esses são os dois valores não conhecidos. Vamos pensar A, B, C, D, como a gente trabalhou lá graficamente. Então, existe um segmento de reta que une estes aqui. E eu sei que a distância deste ponto a este ponto vai ser a mesma distância que deste ponto a este ponto. Então, está aqui uma forma já de trabalhar. Distância do que está lá na linha 1 ao que está na linha 2 vai ser igual à distância do que está na linha 3 ao que está na linha 4. Produzi uma equação aqui, olha que bacana. Aí também a gente sabe. Então eu trabalhei este com esse. Aí os outros lados consecutivos, né? Tenta lembrar aqui, ó, dentro do esquema que a gente colocou. Vamos clicar de novo aqui para você ver. Ó. A, B, C, D. Certo? Tenta trabalhar com essa ordem aqui. Então eu fiz A, B, essa distância foi igual à distância deste e deste. Agora eu posso também dizer que a distância deste e deste são iguais. Então tá aqui, eu vou produzir uma outra equação. Tá? Eu vou fazer assim agora. Eu vou pegar toda essa linha aqui, selecionar, dar Ctrl C, vir aqui e dar Ctrl V. O que eu quero dizer é que a distância de A a D, então a distância da linha 1 ao que está na linha 4. Distância do que está na linha 1 ao que está aqui embaixo, desculpa. Ao que está na linha 4. Depois, que está aqui, B, C. Então, da 2 até a 3. Então, do 3, vem aqui onde está o 4, eu troco para 2. Olha, eu tenho duas equações onde eu só tenho dúvida para A e B. Tem que lembrar e pensar que todas essas coordenadas aqui são conhecidas. Então, veja, se eu pedir para resolver uma lista de equações que as variáveis sejam só A e B, eu vou ter a solução. Não é legal? Vamos lá. Abro chaves, fecha as chaves. A equação que está na linha 5, vírgula, a equação que está na linha 6, e a lista das variáveis é A, B. Então está aqui, ó, gente.
a gente tem aqui, deixa eu abrir bastante para você ver, ó. Você tem uma expressão geral, tá? Percebe? É grande. O professor ficou confuso, né? Uma solução bem simples é essa primeira. O A vai ser sempre x1 menos x2 mais x3. E o B, y1 menos y2 mais y3. Mas existe um outro ponto que também pode ser determinado por toda esta expressão aqui. Percebe? Então veja, eu poderia vir agora aqui, ó, ver se a gente consegue fazer de alguma forma a comprovação disso. Vou apagar esse item D aqui. Tá ficando um pouco comprido, eu sei, mas eu acho que você vai gostar. Vou primeiro pegar aqui, ó. Eu vou substituir x1, x2, x3, y1, y2, y3, tá? Tudo aqui considerando as coordenadas de A, B e C. Vamos fazer assim também? Vamos colocar eles em pontos inteiros. Aí vai ficar um pouquinho mais prático. Então, olha que bacana. Eu vou substituir aqui na linha 4 esses valores, tá? Pelas coordenadas que eu tenho aqui. Eu acho que a gente vai conseguir. Vamos lá. Fazer bem direto, tá? Vamos aqui, ó. Abro parênteses. E quem que é o A? É o x1 menos 8. Menos 8 menos x2. 2 é menos 4. Menos 4 mais o x3. No caso, então, é o menos 6. E também vai ser, desculpa, menos 4 menos 6. Isso aqui é o valor da coordenada x, que está sendo representado pelo A, que eu encontrei nessa solução mais trivial. E o B? y1 menos y2 mais y3. Está parecido, né? Menos 3, menos... Então, tem que tomar cuidado, né? Aqui é menos. Aqui era menos, então aqui vai virar mais. Também vai acontecer. Menos 3, menos 2, aqui vai virar mais 2. E aí, mais o y3, que no caso aqui é 2. Então, mais 2. E aqui é... Ah, tá, aqui ficou errado, tá, gente? Olha que bacana, ele aceitou clicar em cima, então aqui eu vou apagar e vou colocar mais. Pronto. Cadê as coordenadas desse ponto D? Vou olhar. Ó. A comprovar, eu tenho que ter uma... Fazer as retas, né? Essa reta, essa reta, essa reta, essa reta. Olha que bacana, vindo aqui, ó, a relação desta reta e desta reta são paralelas, dá para verificar simbolicamente. Dessa reta com esta reta também são paralelas, também dá para verificar simbolicamente. É claro, eu fiz um problema que ficou bem genérico, né? Mas o que eu queria que você observasse é, se você der valores bem definidos para as coordenadas de A, B, C ou C, se você conhece 3 coordenadas, 3 vértices de um paralelogramo, e no cálculo simbólico você sempre vai poder calcular. Tem mais um ponto aqui, tá, gente? É difícil de calcular, mas você podia fazer isso com substituições automáticas da própria janela casa. Mas nosso vídeo já tem bastante exemplo, espero que você explore e perceba. Com cálculo simbólico, unido à possibilidade da expressão gráfica, você pode resolver problemas matemáticos com muito mais segurança, aproximando-se muito mais daquele fazer analítico e do pensamento matemático. Espero que tenha gostado. Fica aí um grande abraço e até a próxima.